Quando você pega lá aquele coração pintado de preto, ela entende que é o quê? Pecado. Você pega aquele coração lá vermelhinho, bonitinho, ela vai entender o quê? É o sangue de Jesus que lavou o coração. Ela guarda aquela informação pro resto da vida. E nós somos mais sinceros com a criança do que com o adulto muitas vezes. Quando o apelo para aceitar a Cristo é feito, devemos ter a certeza de que todos entenderam a importância daquele ato que estão prestes a fazer, para que eles possam realmente nascer em Deus e receber a verdadeira salvação a partir daquele momento. Muitos evangelizadores de criança, eles contam aquela historinha, falam um monte de coisa, cantam musiquinha, e falam: quem quer aceitar Jesus? Todo mundo sabe como criança é. Eu. Às vezes me lembra mais o que está fazendo 2 minutos depois. Então é necessário que a gente certifique de que aquela criança ela compreendeu, ela pôde entender. Se ela não foi capaz de compreender, a gente continua. Porque aquela decisão ela precisa ser verdadeira na vida daquela criança. A gente não pode esquecer disso, cara. Aqui ficou muito claro, aqui dá para ver, lá que não dá. Algumas estratégias e metodologias. De 0 a 1 ano. Muita gente fala: por que eu vou falar de Deus para uma criança de 1 ano de idade? Será que precisa falar para uma criança de 1 ano de idade sobre Deus? A gente pode falar sobre Deus, porque a gente não vai saber qual a idade exata que ela vai atingir uma consciência capaz de fazer com que ela entenda. Pode ser com 2, 3, 4, 5 anos, eu não sei. Então a gente já inicia assim que saiu da barriga, a gente já começa. Através de fotos coloridas, grandes, repetições diversas e por aí. De 1 a 2 anos, o uso de livros com figuras grandes, uma por página, para que a criança possa manusear. É sempre fazendo com que a criança interaja com o conteúdo bíblico, sempre fazendo com que a criança ela possa estar se relacionando de alguma forma com o Evangelho. Crianças de 2 a 3 anos, uso de livros para a criança ler sozinha, né? Ler entre aspas, porque a idade que a criança começa a desenvolver a leitura é um pouquinho posterior. Mas ela já é capaz de fazer uma leitura do mundo. Ela já pegou um monte de coisa, já viu um monte de rosto. E isso é uma forma de ler. Ler aquilo que está ao seu redor. E a criança faz isso com muita perfeição. De 4 a 5 anos, uso de histórias mais compridas e envolventes, versos sem rima, cânticos variados. Se você perguntar para uma criança de 5 anos, ou de 4 anos, qual é a história da Bíblia que ela mais gosta, ela vai poder te citar uma. Eu gosto da história de José, eu gosto da história de Davi. Meu sobrinho, tem 2 sobrinhos nessa de casa, de 4, de 7, eu que levo eles para a igreja. A mãe não é cristã, e a história que ele mais gosta de ouvir é sobre a ressurreição de Jesus. As crianças gostam de ver sobre o sacrifício de Cristo. As crianças elas ouvem essa história e vão compreendendo. Ontem, um dos rapazes que eu estava evangelizando, ele foi nascido e criado na igreja. Se desviou, estava lá bebendo, fumando. Ele falava: assim, da igreja eu já saí há muitos e muitos anos. Mas, olhando da história de Davi e da história de José, onde que ele ouviu essas histórias? Então, a gente vê que o trabalho de evangelização infantil ele é extremamente importante. Em algum momento, algo falhou na vida desse rapaz, mas aquilo que foi plantado lá no começo permaneceu. De 5 a 6 anos, leituras de livros em série, dramatização de histórias. 6 a 8, atividades que exijam participação intensa, fantoches, leituras, memorização de versículos. Então, para cada faixa etária, você tem um nível de consciência de que a criança ela pode trabalhar com as questões do reino, pode compreender o Evangelho. Eu vou passar rapidamente por algumas dessas coisas. De 9 a 11, uso de dramatização, concursos bíblicos, como por exemplo o galope bíblico, que se fazia muito quando eu era criança. Histórias. Já passei da infância há muitos anos. Histórias que devem ter aplicações práticas, de 12 a 14, desafios, estudos, leituras de biografias, conversas abertas, sinceras, e por aí vai. Então o trabalho de evangelização infantil, ele é muito produtivo. Vejam
o pessoal das lições mirins, né, Escovil Mirim. É um trabalho extremamente importante, não só para a vida deles, como para a vida das pessoas que estão lá fora. As pessoas que eles irão alcançar, elas verdadeiramente compreenderão o Evangelho através dessas crianças. E aí você tem diversos métodos para transmitir as verdades bíblicas para as crianças. Você utilizando a cor amarela, você pode falar das ruas de ouro, que é o céu. Você pode falar sobre o pecado, quando você usa a cor preta, o perdão dos pecados, a morte de Jesus, o crescimento espiritual. Então, através das cores, você começa a fazer analogias. E a criança ela vai começar a compreender aquilo. Ela vai assimilar aquela informação e irá produzir algo no coração dela. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 10 anos de idade. Glória a Deus. Nem todo mundo tem o privilégio de conhecer Cristo numa idade tenra. Mas, graças a Deus, eu pude passar por isso. Permanecer, né, irmão? Amém. Deus, né? Graças a Deus. Deus foi bom. Eu pude continuar a caminhada. Muitos outros não permaneceram. E esses outros que não permaneceram, hoje a gente corre atrás. Amém. A gente vai atrás dos nossos amigos de infância. E alguns têm retornado para Cristo. Outros têm se perdido cada vez mais. Mas correndo atrás deles ainda. Hoje nós temos folhetos voltados para a evangelização infantil, livretos especializados em educação infantil, em evangelização infantil. É necessário que a gente adquira esse material. Somente você não precisa necessariamente trabalhar diretamente com a criança, mas você pode ajudar a desenvolver o ministério infantil da igreja. Eu, por exemplo, não trabalho diretamente com a criança, não estou dentro da salinha, mas eu proporciono às pessoas que trabalham o aparato para que elas possam desenvolver o trabalho. Eu vou comprar material, eu vou batalhar para que eles possam ter o espaço adequado. Então, a evangelização infantil ela não compreende apenas a interação com a criança, mas todo o entorno da criança também. E cada um de nós é responsável por isso. Às vezes vai dizer, mas eu não tenho dom para trabalhar com criança, eu não tenho paciência, eu não sei lidar com criança. Mas você pode ajudar a suprir as necessidades do Ministério Infantil, seja ajudando na estrutura, seja ajudando no planejamento ou alguma coisa do tipo. Fora a luta também, pastor, de que se você como um adulto, mesmo que não esteja envolvido no trabalho de criança, você dá um abraço na criança, pega uma criança no colo, você já estimula essa criança a amar, porque infelizmente nós temos tido muito isso, um afastamento do adulto para o jovem, do jovem para a criança, do ancião para o jovem. Esses encontros, esses abraços que deveriam existir, continuar, permanecer hoje, têm se afastado muito. Então nós temos que tomar essa iniciativa. Isso é um problema sério que a gente enfrenta hoje dentro da igreja. Por exemplo, quantas vezes já não ouvi pai falando, não, vou levar meu filho para a evangelização, não. Ele não vai fazer as coisas direito, eu vou ter que ficar prestando atenção nele. Não, é melhor ele ficar em casa. Eu tentando convencer o pai, não, poxa, imagina seu filho lá do seu lado, você mostrando para ele, falando do amor de Jesus para outra pessoa, seu filho vendo, ele vai se espelhar em você. Não, quero ver mulher que perto de mim, não. A gente sabe que essas coisas acontecem. E muito. Por isso que há esse distanciamento entre o adulto